Olá, gente. Boa noite. Paz do Senhor. Vamos falar de Bíblia hoje de novo, porque falar de Bíblia é bom. Hoje eu venho aqui para falar de um assunto que eu já queria falar há alguns dias, mas que não estava tendo coragem, a verdade é essa. Eu estava fugindo dessa palavra. Mas ontem me surgiu um convite aliás, uma intimação quase, para falar sobre casamento, para falar para mulheres. E eu confesso que eu temi e falei que eu não queria falar sobre esse assunto. Como eu falar sobre casamento, né? Às vezes a gente quer falar de coisas que nós somos bons, que a gente tem muito sucesso. Falar de coisa que às vezes a gente acha que fracassou não é muito legal, não é muito bom, né? E eu falei, a pastora Druzila me pediu para falar sobre casamento, e eu falei para ela como falar de alguma coisa que eu fracassei. E ela disse, você talvez tenha alguma coisa para falar. E eu aceitei o desafio de fazer esse vídeo falando sobre casamento, né, para a página Mulher que Teme ao Senhor, da pastora Druzila Daniel Vale. Se você depois quiser ir lá, vai e curte a página dela. Tem muita coisa bacana, muito conselho para nós mulheres. E eu pensei, eu poderia começar essa live, já que é uma live para mulheres e sobre casamento, né? Eu poderia começar com provérbios, né? Que a mulher sabe edifica a casa, que a tola com as próprias mãos destrói. Poderia começar com mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Mas eu resolvi começar com Gênesis. Gênesis, quando Deus criou o mundo. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que no primeiro dia ele criou uma coisa e no final do dia ele viu Deus, a Bíblia sempre fala, viu Deus que isso era bom. Deus criou o céu, a terra, as estrelas e viu Deus que isso era bom. Deus criou os animais e as árvores e tudo e viu Deus que isso era bom. No sexto dia Deus criou o homem. Aí a Bíblia vai dizer, é o único momento em que a Bíblia diz assim, que é Gênesis no capítulo 2 e versículo 18, diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Sabe, de todas as criações de Deus, quando chegou no homem que Deus criou, aí Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí Deus fez Eva para Adão. Todo mundo já conhece a história, fez Adão dormir e tirou a costela de Adão e fez uma Eva para ele. Quando Adão acorda, tá lá aquela Eva linda, maravilhosa, né? E Adão vai e olha para Eva e encantado diz assim, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bonito, né? O que ele disse. Muito bonito. E aí, eu observo isso, é muito lindo no casamento. Né? Quando o casamento no início é tudo... Eita, que a internet... E todo casamento é assim, no início, né, as pessoas sempre dizem que tudo são flores, que é juras de amor eterno, e não foi diferente com Adão e Eva. Só que aí a bendita da Eva foi lá e comeu o fruto proibido. Quando Eva come o fruto, que Deus percebe, né, chega no final da tarde e vê que os dois estão sumidos, claro que Deus sabia, mas Deus para testar perguntou, Adão, onde é que você tá e tal, e ele apareceu e explicou que estava pelado, e que estava nu, e que estava com vergonha de aparecer para Deus. Aí Deus pergunta o que foi que houve, e Adão não pensou duas vezes, né, e ele culpou a Eva, na hora, ele disse, olha, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi.
Sabe aquele homem que estava dizendo que ela era carne da carne dele, que era osso do osso dele? Naquele momento, no momento da dificuldade, no momento da queda, na hora ele a culpou, né? Na hora. E e no casamento é desse jeito, sabe? A gente observa que, se a gente for observar o problema dos casamentos, analisar problema de casamento, é uma coisa que prejudica muito, que a gente vê muito nos casais e que às vezes a gente erra tanto, é acusação. É sempre não perdoar, né? Não relevar erros. E acusar é sempre culpar o outro pelos problemas, não assumir cada uma a sua responsabilidade. Essa falta eu não diria companheirismo, mas de cumplicidade, também defender o outro a qualquer custo. Isso é um dos pontos que eu vejo que muitas mulheres, a gente erra muito, né? Então eu queria falar sobre submissão e razão, usando esse versículo só como base. Coisas que eu errei. Eu acho que, se é para falar, nada melhor do que falar de mim. Eu falo para as pessoas que eu tenho 1,5 m, mas quando se trata de brigar, eu não tenho tamanho, né? Eu tenho 1,5 m, mas quando é para brigar, para discutir, para ter razão, parece que eu tenho 2 metros, né? Eu não sei de onde que vem tanta coragem. Mas nós mulheres, nós somos assim. E eu observo que, às vezes, de que adianta ter tanta razão? Quer dizer, a gente tem razão e a gente quer a todo custo provar isso. A gente vive tentando provar que tá certo e às vezes eu fico pensando, pra quê? Por quê? Quer dizer, no momento de uma discussão com o esposo, a gente não quer calar. De jeito nenhum. Quando Eva pecou, que Deus pegou e deu castigo para Adão, deu para a serpente e deu para Eva, ele disse que a partir daquele momento, além de ter um parto com dores, Eva também seria submissa ao marido. Ela ia viver para os desejos dele, ou seja, ela ia ser submissa a ele. E quando fala em ser submissa, gente, isso é uma coisa muito difícil pra gente. É muito difícil para nós mulheres. A gente não quer ser submissa. E no mundo que nós vivemos hoje de modernidade, no mundo que as mulheres acham que são muito independentes, que nós somos independentes, a gente não quer, aí que não quer mesmo, aí que fica mais difícil essa submissão. As mulheres confundem ser independente, trabalhar, ter seu próprio dinheiro, então eu não tenho que ser submissa. O meu marido não me banca, eu não tenho que ser submissa. Eu ajudo com as despesas de casa, eu não vivo às custas só dele. O mundo hoje é outro. E a gente não vê isso na Bíblia. Desde que o mundo é mundo, Deus... Catiane, mas já passou muito tempo de quanto Deus mandou que a mulher fosse submissa. Não, gente, as coisas não mudou. As coisas não mudou, continua a mesma. Quando a gente vai para Provérbios, que fala a mesma coisa, mulher virtuosa, quem a achará? Quem falou isso foi uma mãe para o filho, para o rei Lemuel, a mãe dele falando para ele sobre mulher, explicando para ele como ele deveria ser. E quando ela fala de uma mulher virtuosa, ela fala de uma mulher que trabalha fora, que é empreendedora. Ela cita assim, uma afinidade de coisas que uma mulher faz muitíssimo bem, além de cuidar da casa, ela também é uma empresária, ela também... Então, assim, nós podemos ser submissas e ser independente financeiramente, trabalhar fora, tomar algumas decisões, mas sem desrespeitar os nossos maridos, né? Sem desrespeitar, sem fazer ele se sentir inútil ou menos do que a gente. E quando se trata de discussão, como ser sábia, né? Como calar? Gente, não é fácil calar. Não é fácil. Quem me conhece sabe que eu sou muito faladeira, né? Eu converso muito. Então, eu não vou falar de pessoas, eu vou falar de mim. Calar é uma coisa muito difícil. Você ficar calada diante de uma pessoa que às vezes está falando coisas que tá te atingindo, tá te ofendendo, tá te insultando, não é fácil. Até hoje, mesmo eu sempre falo que eu tendo fracassado meu casamento,
Eu acho que até hoje eu tinha razão. Acho que eu ainda tinha razão. Mas aí eu fico, ao mesmo tempo eu falo hoje em dia, quando eu vou falar alguma coisa, aconselhar mulheres, eu falo de que adianta ter razão. O que você vai fazer sem razão? Por que a gente quer tanto ter razão, gente? Por que não calar? Às vezes na hora da discussão, por que não ficar calada? Por que não sair, dar um tempo e deixar para falar depois? Às vezes falta tanta sabedoria nisso, de você calar na hora certa e falar numa hora mais certa ainda, saber a hora de falar, saber a hora de calar. Eu acho que é uma dádiva, é assim um quesito, se não for o principal da mulher virtuosa, gente, deve ser o segundo, porque eu acho que é isso, é saber calar, é saber a hora certa de chamar e falar, olha, sabe, você estava errado naquele momento ou naquele outro. Calar, ter essa sabedoria de ficar calada. E hoje a gente não vê isso, é muito difícil. Eu vejo muitas mulheres com problema seríssimo no casamento, às vezes é ciúmes, é tanta coisa que atinge um casamento que eu fico olhando e falo, nossa, mas quanta falta de sabedoria, né? Quanta falta de sabedoria, às vezes por coisas que não são tão bobas. Quem tá de fora olha e fala, nossa, é tão simples resolver. E por falar em estar de fora, quando um casal deve pedir ajuda, às vezes o diálogo já tá tão difícil, já tá impossível, chegou a um nível de quem tem razão, quem tá certo, quem fala mais alto, que já o diálogo já não existe mais. E quando pedir ajuda, quando chegar e para quem pedir ajuda, é uma coisa que eu errei muito e que eu vejo ainda até hoje que eu vejo muitas pessoas errarem, né? Falam dos seus casamentos, dos problemas para um e outro, às vezes como um pedido de socorro, desesperado porque não sabe como agir, não sabe como fazer, né? E acaba pedindo conselho para pessoas que não têm maturidade espiritual, às vezes nem maturidade de vida mesmo. Às vezes as pessoas não sabem como aconselhar. Eu quero dizer para você, mulher, pede, quando for falar, além de orar, é claro, pelo teu casamento, além de saber calar, quando for se aconselhar, quando for realmente necessária a intervenção de uma pessoa que ajude com conselhos, procure pessoas que são amigas de verdade, pessoas que têm sabedoria, que às vezes não basta ser amigo, pessoas que têm maturidade espiritual, alguém que já tem maturidade também, muita maturidade, que tenha um casamento também saudável, né, que você vê e que seja pessoa de exemplo. Porque não adianta ir pedir conselhos para um e outro e dividir pessoas ou dividir opinião. Porque às vezes a pessoa ouve o teu lado da história, cada um tem o seu lado, cada um tem a sua versão. Aí vai pedir conselho para outro. E ouve tanta coisa que no final das contas você nem sabe mais como agir. Então procura alguém de Deus, procura alguém que tenha maturidade espiritual para aconselhar, alguém que tem coragem também de olhar no teu olho e dizer, espera aí, eu vou te ouvir, vou ouvir o outro também, os dois, de olhar no olho e dizer, você tá errado nisso, você tá errado naquilo, toma vergonha na cara. Sabe, a gente tem que andar com pessoas, a gente tem que ter amigos que têm coragem de mandar a gente tomar vergonha na cara quando for necessário. Eu tenho uma amiga que ela falava pra mim, Catiane, você tem que parar de mandar as pessoas tomar vergonha na cara. Gente, não, a gente tem que mandar as pessoas tomar vergonha na cara às vezes. E às vezes, eu adoro gente que tem coragem de falar, ei, toma vergonha na cara, você precisa melhorar nisso. Sabe por quê? Porque a gente não erra, às vezes sabendo que tá errado, não. Às vezes a gente acha que tá certo, às vezes a gente acha que tá errado, que tá agindo certo e que o outro que tá errado. E quando tem uma pessoa de fora que tem coragem de dizer, você tá errando nisso, é muito bom. Sabe por quê? Porque num casamento a gente é o espelho um do outro. Por que às vezes tem muito conflito? Porque a gente fala pro outro, olha, você tem esse defeito, você precisa melhorar nisso. Só que além da gente às vezes não saber falar, de falar na hora errada, ou de não saber o tom ou o jeito, e de todo jeito não é bom ouvir verdade, acaba arrumando confusão. Quando é outra pessoa que está de fora, vendo os dois, o casal, e ele tem coragem de dizer, você precisa melhorar nisso, você precisa ser melhor, você precisa se consertar naquilo outro, olha, um marido não age desse jeito, uma esposa não pode ser desse jeito, essa pessoa, ela vai ter um respeito
não vai gerar conflito, ela vai resolver os problemas. E é isso que eu queria passar hoje para as esposas, para as mulheres virtuosas, as mulheres que excedem as muitas joias. Gente, calem, calem, sabe? Fiquem calada. Eu acho que é difícil? É difícil. Mas para que você quer ter razão? Sabe? Ter razão para quê? Nem sempre é bom ter razão? É bom ter razão. Mas o que você vai fazer com essa razão quando o teu casamento acabar? Você vai olhar para trás e vai dizer, eu tinha razão. Tá, mas e agora? O que você faz com a tua razão? Sabe? Às vezes, se você calar, vai ser tanta briga desnecessária que vai ser evitada, porque um só não briga, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo já ouviu esse ditado, que quando um não quer, dois não briga. Então, sair de perto e deixar para falar depois é a melhor coisa a se fazer. Então, meninas, não fiquem chateadas porque eu disse que nós temos que ser submissa. É claro que nós somos inteligentes, a gente sabe até onde, né, ser submissa, mas acima de tudo, calar, deixar falar na hora certa. Esse é o meu conselho para hoje, para vocês mulheres virtuosas.